Deixa eu falar aqui com a doutora Valesca. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Bora lá passear no Hopi Hari? Ah, é gostoso, né? Bom. Passar um dia diferente assim, eu acho uma delícia. Brincar com a molecada, né? Bom. Se divertir também. Você Gostoso. tem medo, não? Você não tem? Ah, eu tenho. Tem algumas coisas que eu não vou. Tem umas que eu assim. não vou também. É. Não. Tem umas que eu vou só acompanhando o pessoal, que vai de casa, mas só em alguns brinquedos eu também não vou. Eu fui num, Valesca, eu fui num que é assim, ó. Você senta todo mundo assim, ó, de lado, assim, né? Um do lado do outro. E aí eles abaixam aquela. Como é que chama aquilo lá? Tipo cinto de proteção. Não é um cinto, é um cano. Uma grade. Não, é um cano mesmo, um cano. negócio assim, de todo mundo, de ponta a ponta, abaixa todo mundo. Menina, e eu que sou mais cheinha, eu falei, eu tava mais gorda, né? Falei, gente, eu não vou aguentar, isso aqui tá apertando, eu quero sair daqui, mas não dava para sair mais, porque o negócio já começou a andar assim, ó, e daí ele virava e a gente ficava de ponta cabeça assim. Ah, eu sei qual que é. Aí saí de lá e falei assim, mas a senhora conseguiu, a senhora teve coragem, tinha gente que falava, a senhora teve coragem de ir naquilo, eu falei, você também não sabia que era desse jeito, mas foi bom, você sabe que foi legal? Eu gostei. É bom. São brinquedos radicais, mas são gostosos, é bom pra gente, a adrenalina da gente às vezes precisa estar mil também, é bom, né? Faz bem isso. Ah, é muito bom. Tá tudo bem? E você, Viviane, como é que estão? Ótimo, tá tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui, né, doutora Valesca, que eu acho que muitas mães, às vezes, não detectam algum tipo de problema nos seus filhos. Vão, às vezes, reparar quando eles estão entrando na escola, porque você, às vezes, convive com uma criança dentro de casa e você não percebe algumas características que não são normais em outras crianças, né? Quer dizer, então, você começa a fazer comparações e aí você percebe lá um belo dia que o teu filho tem alguma dificuldade na fala, não é? Talvez, às vezes, até em movimentos, né? Se você não faz um diagnóstico muito cedo, fica difícil depois você saber o que exatamente está acontecendo. E é quando as pessoas aí procuram um médico e nem sempre o médico encaminha para o lugar certo. Às vezes o médico fica meio perdido. Sabe que eu estava lendo uma pesquisa disso? Os pediatras, muitas vezes, não detectam um problema de fala, por exemplo, na criança, e eles não indicam uma fonoaudióloga. Aí eles indicam otorrino, não é? Neurologista. E aí eu acho que aí no otorrino, neurologista, que você vai acabar indo sendo direcionado para fono, né? Então, são situações que os pais às vezes passam e hoje a nossa intenção é exatamente falar sobre isso, doutora Valesca. Quer dizer, a partir de que idade, né, a gente pode começar a identificar alguma dificuldade, assim, na articulação das palavras, né? Quer dizer, na fala da criança. Bem, um dos primeiros sinais que alguma coisa não está indo bem na linguagem, na fala, é se uma criança, por volta de 2 anos, ela não está falando já um bom número de palavras. Por exemplo, nós esperamos, segundo a literatura nos mostra, de 50 a 150 palavras, com 2 anos. Com uma criança de 2 anos. Isso. Uhum. Só que até 2 anos, ela desenvolve uma série de comportamentos que mostram para a gente se ela está desenvolvendo adequadamente ou não. Por exemplo, o simples fato de ver como ela desenvolve uma brincadeira mostra para a gente como que está desenvolvendo a linguagem. Porque o fonoaudiólogo avalia uma criança, avalia a fala da linguagem na ausência de oralidade. Ele avalia, quer dizer, a linguagem na ausência da oralidade. Quer dizer, não precisa a criança estar falando para que a gente possa estar avaliando a linguagem dela. Aliás, vamos explicar qual a diferença de linguagem e fala. Porque senão vai ter gente aí que vai dizer, mas não é a mesma coisa, linguagem e fala. Mesmo se a criança não está falando, papai, mamãe chegou, neném caiu, ela não está falando, mas a forma dela brincar com a boneca, com a caminha, pôr a boneca na caminha, dar banho no bebê, levar a colher na boca da boneca, tudo isso mostra pra gente se ela está desenvolvendo a linguagem de forma adequada ou não. Então, é o que eu estava falando essa semana ainda com um grupo de professoras em uma escola que eu e a Viviane estavam dando palestra. O que normalmente se fala é que sabemos que até 5 anos de idade a criança deve já ter instalado todos os sons da língua. Então, ela já sabe falar fá, fé, fi, fó, fu, vá, vé, vi, vó, vu, xaxê, xi, xoxu, tateti, totu. Então, isso são os fonemas. Até 5 anos é para ela estar com esses fonemas instalados. Então, ótimo. Se aí uma mãe vê que a criança não está falando adequadamente, procura
orientação com alguém, pode muitas vezes ser o pediatra, e ele fala, não, é normal a criança estar falando ainda errado até 5 anos. Ótimo, até 5 anos ela pode estar falando algumas coisas alteradas. Mas com 2 anos já era para ela ter adquirido uma série de fonemas, até 3 anos uma outra série de fonemas, até 4 anos uma outra série de fonemas. Então, com 3 anos, por exemplo, eu posso avaliar uma criança e ver que não está bem o quadro dela de fala, né? Eu sempre comparo assim para a mãe entender melhor assim, uma criança, ela pode estar andando com 1 ano, né? Agora, se uma criança não está andando com 1 ano, não tem problema, né? Então, às vezes, chega a mãe e fala assim para um médico, olha, meu filho não está andando com 1 ano, né? Fala para mim, olha, meu filho não está andando com 1 ano, normal, não tem problema. Mas se ela acrescenta na fala dela que a criança com 1 ano também não está sentando, não está segurando o pescoço, não está rolando, então tem alguma coisa errada. Então é a mesma coisa, se uma criança com 5 anos ainda não está falando prato, preto, globo, blusa, não tem problema. Mas se com 4 anos ela não está falando vovó, tem algum problema. Entendeu? Então existe uma hierarquia de aquisição de sons, de fonemas, que mostram para a gente se a criança está dentro do desenvolvimento adequado ou não. Deixa eu te perguntar uma coisa assim mais particular, então, mas que eu acho que vai servir de exemplo para vocês. Por exemplo, uma criança que aos 3 anos já sabe o abecedário todo, que já sabe cores, conhece todos os animais, com 3 anos, conhece os animais, que tem coordenação motora em música, eu considero isso, sei lá, muito bom. Não sei, não é? Com 3 anos, 3, 4 anos, você já mexe em computador e tudo mais, que tem criança esperta, que sabe mais do que a gente. Isso é considerado, ela pode ter um problema na voz, mas ela não vai ter um problema de linguagem. É essa a diferença que você estava falando? Não, é assim. A linguagem seria o pensamento. Tá. E fala seria o que a gente articula aqui na boca. Na boca, na língua, nos lábios, corrente de ar que se faz na boca. Então, a linguagem é o pensamento, é o que eu tenho dentro da minha mente. Então, a minha linguagem me diz que para eu mexer uma panela, uma xícara, eu vou usar uma colher. Eu não vou usar um pente. E que para eu dar banho numa bonequinha, por exemplo, no nenê, eu pego o sabonete ou a bucha e vou esfregar. Não vou esfregar uma xícara nela, né? Então, isso é a linguagem. São as imagens mentais que a criança desenvolve desde quando ela é bebezinha. Ela desenvolve essas imagens mentais em cima das quais ela vai elaborar a linguagem dela. O pensamento. E a fala são as condições seria o veículo para trazer a linguagem da mente para o som, para que todo mundo possa escutar. Bom, e esses problemas, esses bloqueios, eu não sei como é que a gente poderia chamar, atrasos na linguagem, não sei. Por exemplo, como que pode, quais são as formas, né? Quer dizer, como é que você, quando avalia uma criança inicialmente, né? Quer dizer, você vai conversar com ela e você percebe que ela tem dificuldades. E como é que você avalia da onde isso vem, como isso aconteceu? Porque se não for um problema genético, algum problema de uma outra ordem, ela pode ser um problema emocional ou algo assim, algum trauma que a criança tenha vivido quando bebê, talvez, e tenha bloqueado essa parte de comunicação? Isso pode ocorrer? Pode acontecer, pode ter existido algum trauma emocional importante na vida dela e aquilo acabou bloqueando o desenvolvimento da fala. Uma criança que, por exemplo, nunca é dado a ela o direito de falar, de se colocar. Eu tinha uma vez uma criança que ele falava muito pouco, não tinha problema de fala, ele falava tudo certinho, com R, com S, com F, com T, tudo certo. Só que ele não sabia se expressar. Porque quando ele ia falar, a irmã dele, mais velha, entrava na conversa e falava por ele. Aí ele melhorou, ele começou a terapia, ele evoluiu, aí o pai dele ficou contente. Um dia que ele chegou, o pai falou para mim que ele chegou, ele queria falar alguma coisa, só que ele falava mais devagar. E a irmã foi interromper, e ele bateu a mãozinha na mesa e falou assim, eu que vou falar, a tia Valesca falou que é para eu falar, espera que eu vou falar. E para eu falar, gente, olha que lindo, né? Não é para mim falar, não, é para eu falar, olha que lindo. É para eu falar. Corretíssimo.
Então, eu achei muito legal. Então, ele soube se colocar e deveria ter alguma coisa emocional ali. Ele se sentia, sei lá, bloqueado pela irmã, que era super falante, e falava por ele, né? Imagina só, a mulher já fala demais mesmo, né? Agora, como que eu avalio se uma criança está tendo alguma alteração? Se existe um problema de fala, por exemplo, ela chega para mim falando chocolate e cola em vez de escola. Então, está bem evidente que existiriam alterações fonêmicas, né? Então, existiriam desvios fonológicos, né? Que são os fonemas alterados. Então, é fácil a gente identificar. Quando agora, é de fala. De parte emocional, então. Você resolve isso rapidamente com uma equipe multidisciplinar, é isso? Isso, é. Composta Às vezes a gente encaminha para um psicólogo, quando existe a parte emocional só. Às vezes é necessário encaminhar para um psicólogo e acompanhar orientando a família. Muitas vezes o que chega para a gente é aquela criança que é tratada pela família como um eterno bebezão. Sabe, ou é uma criança temporona, ou é um filho único, crianças que os pais já são bem mais velhos. Então, às vezes tem que dar uma adequada na conduta familiar ali. Aí tem que tratar dos pais. Dos pais, Aí trata dos pais. Aí o problema não é a criança, o problema são os pais, né? Bom, nesse caso, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, a criança que tem essa dificuldade na fala, e seja de que ordem for, ela vai ter, por exemplo, bloqueios também na aprendizagem na escola? Ela vai ter dificuldade também? Vai. Hoje nós consideramos a criança que não está falando perto daquilo que eu tinha te falado, de 50 a 150 palavras aos 2 anos, ela é considerada uma criança de risco para a alfabetização. Então, isso temos várias pesquisas que nos dão prova realmente disso, que vai realmente existir alteração na aprendizagem. Pode ser milhões de problemas, pode ser uma dislexia que a criança vai desenvolver lá na frente, mas o primeiro sinal foi a fala atrasada lá atrás. Entendeu? Então, que o problema vai acontecer lá na frente na escola, com certeza. Pode acontecer de não ter problema na escola? Pode. Essa criança pode ter entrado em terapia mais cedo. Ela foi para o fono, ela fez uma TO, se caso teve indicação, e ela conseguiu adequar, ela foi estimulada a tempo de quando chegar lá na frente, na hora da alfabetização, ela já está com uma base melhor para assegurar o processo de alfabetização.